Muito bem, meus amigos, nós estamos aqui no Conselho Tutelar nessa manhã de segunda-feira, falando com o nosso amigo Valdo Nise, conhecido popularmente em Sapé-Açu como Valdo Nise. Mas antes, falar dos nossos patrocinadores do site Sapé-Açu Notícias e também lá da Cultura FM. No site Sapé-Açu Notícias nós temos a Visual Ótica, que está com a gente, Caca Acessórios para escritório, também Mix Bahia, a rede do seu coração, Panificadora Menezes também está com a gente, Supermercado Compre Bem, economia ser igual, agora com a raiada da economia. São 11 prêmios para você, hein? Um ano de supermercado grátis, mais 10 valiosos prêmios comemorando os 11 anos de existência do Supermercado Compre Bem. Sobral Materiais para Construção, um abraço aí para Lando, Ana Maristela, seu Antônio Sobral. Farmácia Sapé-Açu, 2 lojas agora em Sapé-Açu para melhor servir o nosso amigo Raulino. Também no apoio cultural da lanchonete Restaurante Tonela de Barro, ali próximo à prefeitura. E também no apoio cultural do Supermercado Docilar e da Supermercado do Lar e a Panificadora Docilar. Nós vamos agora conversar com o Val e saber dele inicialmente. Por que Valdo Nise? Primeiramente, graça e paz, querido irmão, querida irmã, que assiste, que escuta essa entrevista. É sempre bom poder estar divulgando um pouco do nosso trabalho, até porque quando se temos uma notícia ruim, ela é amplamente divulgada. Mas quando existem coisas boas, dificilmente ela é transmitida. E o Nises tem esse papel de ser essa notícia boa, de ser essa esperança no coração e na vida das pessoas, principalmente daquelas pessoas que estão à margens, que estão excluídas, que de alguma maneira já não tem mais alguém por si, e lá nós estamos para acolher, para proteger, para defender a vida onde quer que ela esteja ameaçada. Pois bem, o Nises é uma criança ainda, com 11 anos, que está perto de chegar à adolescência, e que foi fundada com o objetivo de amparar, acolher e proteger a vida de nossas famílias da comunidade de Sapé-Açu, atuando em algumas áreas da ação social, né, e educação, como reforço escolar, cursos profissionalizantes, grupo de convivência, acompanhamento às famílias, atuação e fortalecimento do esporte na comunidade onde atua, e também para o acolhimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e de famílias que também em algum momento estejam passando por dificuldades. Além disso, nós também trabalhamos com o assistencialismo, né, que é a distribuição de roupas, a distribuição de medicamentos, o transporte para um hospital, quando a gente recebe as doações de uma cama, de um guarda-roupa, de um fogão, a gente está ali buscando aquelas famílias que a gente acompanha para assim poder partilhar o que nos chega. Então, o Nises tem esse papel dentro do município de Sapé-Açu. E o que é que significa a palavra Nises? O Nises significa Núcleo de Integração Social e Educacional de Sapé-Açu. Isso, fica sediada ali no Janico Genipapo, ali, só para pontuar as pessoas. Isso, nós estamos localizados no sítio Genipapo, em frente ao campo de chefe, como o pessoal costuma falar, depois da Galinha de Gil. Então nós estamos ali, nós temos uma estrutura bem montada, bem organizada. Infelizmente, os impactos da Covid sobre nosso trabalho social têm sido devastador, né? Mas, no entanto, a gente permanece de pé e funcionando. Em nenhum só dia nós fechamos as nossas portas, funcionamos de segunda a segunda, todos os dias, 24 horas por dia. E quantas pessoas hoje são assistidas, se tem uma média, quantas pessoas ou crianças, famílias são assistidas pelo Nises? Olha,
Nossa atuação, como nós paramos agora os cursos, o reforço, nossa atuação de média é de acompanhar entre 100 a 150 famílias. Como nós fomos por ordem do município, né, que não podemos aglomerar, não podemos manter cursos e atividades presenciais, no momento nós estamos acompanhando 40 famílias com assistencialismo e nós acompanhamos que moram em nosso projeto 8 pessoas. 8 pessoas, né? E fale um pouquinho com a gente, em nome dos nossos patrocinadores aqui, sobre a parceria com o Conselho Tutelar. Como é isso? O que você pode explicar para nós? Pois o Conselho Tutelar, ele acaba muitas vezes se tornando psicólogo na vida das famílias, assistente social na vida da família, ele acaba se tornando muitas vezes um pai, uma mãe na vida das famílias. Hoje mesmo eu estava vindo de um atendimento e onde nós estávamos foi uma adolescente que já morou com a gente, ela me tem uma consideração de pai e me chama de pai. E aí a gente chegou na sua residência e encontramos ela numa situação tão triste, tão desumana. Então, o papel do NISES muitas vezes é de que quando nós encontramos situações adversas como essa, situação de extrema pobreza, vulnerabilidade social, dificuldades, conflitos, nós estamos ali ao lado para dizer, olha, vem para cá, vem ter uma convivência amiga, fraterna, amorosa, vem receber pelo menos o essencial, o básico para a tua sobrevivência. E depois que essa pessoa se torna capaz de se autodesenvolver, ela segue o seu caminho, né? Então, o papel do NISES e o Conselho Tutelar é justamente esse, de identificação, porque o Conselho Tutelar, ele tem um contato direto com muitas famílias que necessitam de uma cesta básica, que muitas vezes necessitam de um medicamento. Às vezes todo o problema se dá por meio de uma falta de um transporte. Então, tudo aquilo que a gente consegue resolver junto ao município, a gente leva a demanda. Mas nem sempre o município consegue atender a todas as necessidades que existem dentro do município. E nossa instituição, como é a instituição do terceiro setor, que é uma instituição privada, entra com esse papel de dar esse suporte, de estar ali ao lado para suprir onde muitas vezes o poder público ele não consegue alcançar. Com muita dificuldade, claro, porque nós vivemos também de doações, nós vivemos da graça o tempo inteiro, mas assim nós conseguimos atuar enquanto cristãos, enquanto servos de Deus, em benefício ao pobre. E as pessoas também já nos veem como referência enquanto instituição, diz, Val, eu tenho uma roupa para doar. Val, ontem mesmo, antes de ontem, na sexta-feira no sábado, eu estava no Verdurão e um amigo chegou e disse, Val, eu tenho uma cadeira de roda lá, ela só precisa de um reparo. Eu digo, você quer? Ele disse, eu quero. Aí já tinha uma pessoa para doar que estava precisando de uma cadeira de roda. Então as pessoas já vão vendo como uma referência e a gente vai fazendo esse papel. E como você citou aí a questão das doações, como é em Sapé-Açu? O povo tem doado, são voluntários em fazer isso, como é? Assim, nós passamos grandes dificuldades, principalmente com essa pandemia. Nós tínhamos pessoas que pagavam energia, outro que pagava internet, outro que pagava água, que ajudava no material de limpeza, que sempre estava dando uma cesta básica. Mas depois de 6 meses de pandemia, todas essas doações deixaram de existir. Hoje nós não temos mais doações fixas nenhuma. Aqui em Sapé-Açu, eu não poderia nem citar, né? O nome não vou citar, mas só existe um comércio que nos ajuda de uma maneira assídua, ou melhor, 2 comércios que nos ajudam de uma maneira assídua. Outros por eventuais eventos que a gente realiza, mas como nós não podemos realizar os eventos que a gente realizava para ajudar na manutenção da instituição, então não está acontecendo mais essas doações.
Então, às vezes, eu tenho de sair um pouco mais, ir para outros municípios, estar colocando realidades para estar conseguindo manter a instituição. Isso. Agora, na semana dos festejos juninos, que houve um certo quantitativo de pessoas de Sapé-Açu, como foi o trabalho de vocês? Inclusive, nós entrevistamos uma semana antes o Salvador Júnior, né? Ele deu entrevista para nós, o Júnior, e depois ficou da gente conversar aqui com vocês sobre a demanda da semana. Como foi? Poderia contar para a gente? Graças a Deus, a nossa demanda foi tranquila, né? Não foi uma coisa como nos outros anos, né? Nós tivemos alguns chamados. Os chamados acontecem de uma maneira até aleatória, porque no momento nós estamos sem o telefone de plantão, mas nós somos pessoas conhecidas aqui do Conselho, então todos têm o nosso telefone, e aí não foi difícil de poder manter esse contato. Então nós poderíamos dizer, eu mesmo fiz alguns atendimentos, foram atendimentos leves, que eu mesmo, por mim mesmo, já deu para resolver a situação. O nosso companheiro também, Romildo, fez alguns atendimentos que foi passado para o grupo e a gente conseguiu solucionar. E alguns outros dessa demanda de São João estão sendo resolvidos logo na semana seguinte, né? Porque quando a gente vai para verificar de fato o que aconteceu, o que houve, fazer os devidos encaminhamentos para que as situações de negligências, as situações de desamparo não continuem a permanecer. Isso. Por falar em resolver situações, a gente sabe que Sapé-Açu hoje não tem um fórum trabalhando ativamente, juiz, promotor. Como é que vocês têm se virado aí, Val? Como é que isso, sei que não pertence isso a vocês, uma coisa de cima para baixo, né? Mas como é que vocês estão lidando com essa situação aí? É um pouco complicado, porque a gente tem algumas demandas e nada melhor do que o contato direto, né? Hoje nós ficamos fazendo rodízio de promotores, né? Em um momento nós tínhamos o doutor Adriano, que dava um suporte maior, porque já estava aqui na cidade vizinha. Depois foi transferido para a doutora Cíntia, que era em Nazaré, então o contato ficava um pouco mais difícil, mas, no entanto, através das redes sociais, nós conseguimos manter, né, esse contato, porque nós encaminhamos todas as demandas para o e-mail do Ministério Público e ali eles vão fazendo o despacho daqueles processos. E é mais complicado, a gente não pode negar, porque até as audiências para ocorrer não ocorre com a mesma frequência que de maneira presencial, mas eu tenho certeza que situações de negligência, elas não permanecem, né? Elas têm uma total assim, força de vontade para que seja resolvido, para que seja solucionado. E não é porque eu trabalho no Conselho Tutelar já há 10 anos, mas aqui existe um grande empenho em resolver cada situação que é colocada. Às vezes nós não conseguimos dar uma solução que nós gostaríamos, porque são ações e situações que não dependem da gente, mas tudo que compete ao Conselho Tutelar e às vezes até mais o que não compete, a gente busca realizar para que a situação seja sanada. Porque aqui a prioridade para a gente é a criança e o adolescente. Então, a nossa atuação é nessa garantia de direitos para a criança e para o adolescente. Então, se é preciso a gente mandar um ofício para um promotor e ele não responde, a gente manda de novo, a gente busca o número do assessor, tenta entrar em contato com o assessor. Esse assessor que já tem um contato mais direto com o promotor, ele entra, olha, o Conselho Tutelar de Sapé-Açu está cobrando uma resposta, está com uma situação e quer um posicionamento do Ministério Público. Então, de imediato vem. O que a gente não fica de braços cruzados. Aqui a gente briga entre si, mas briga por esta garantia de direitos, por essa garantia para a criança e para o adolescente. Isso. E um detalhe interessante é que as famílias têm que entender que não é pegar a criança e entregar a vocês. Você vai ajudar a interferir na situação, a ajudar, a dar encaminhamento à situação. Isso, conversando com o Júnior aqui outro dia na entrevista, ele deixou bem claro isso. Que algumas famílias, às vezes, algumas delas, têm um conceito errado sobre o Conselho Tutelar.
É isso, é justamente por isso que a atuação do Conselho Tutelar, muitas vezes, ela não fica só direcionada à criança, ao adolescente. Às vezes, o problema da criança e do adolescente se dá por meio do convívio familiar que ali ele vive. Então, o nosso trabalho é de garantir também, né, a defesa e a proteção, né, para os pais, para a mãe, para o pai, para aquele irmão que é maior de idade, que se encontra ali dentro de casa, que muitas vezes precisa de um acompanhamento psicológico, precisa de uma ajuda da assistência social, precisa de algum direcionamento, e é isso que é realizado. Porque não adianta só dentro de uma casa, por exemplo, a gente chega e está com dificuldade na alimentação. Não adianta só a gente alimentar a criança ou o adolescente. É preciso garantir a alimentação para todos. Né? Então, é mais ou menos por aí que a gente atua. Às vezes, existe um problema psicológico com aquela criança, com aquele adolescente, mas é consequência de um problema psicológico ainda maior do pai, da mãe, onde a gente busca garantir aquele direito na área da saúde para aquele pai, para aquela mãe, para aquele irmão, para que assim possa ter solução naquela atuação do Conselho Tutelar. Isso. Meus amigos, nós estamos conversando com o nosso amigo Valdo Nisso, conhecido popularmente Sapeaçu, no apoio cultural da Visual Óticas, nossa amiga Zélia, da CEMED de Dr. Marcos, também da CAC Acessórios para Escritório, Mix Bahia, Rede Seu Coração, Panificadora Menezes, Supermercado Compre Bem, Sobral Materiais para Construção, Panificadora Docilar e Supermercado do Lar. Suas considerações finais, Val, para a gente fechar essa entrevista aqui com você. Primeiramente, eu quero agradecer em nome do NISES, também quero agradecer em nome do Conselho Tutelar e quero dizer para você que nos ouve, para você que está aqui nos escutando ou assistindo, que ninguém é tão pobre que não tenha nada a oferecer. Ofereça a sua vida, se você não tem nada nas mãos, mas ofereça algo. E saiba que existe dois benefícios que acontecem. Existe o benefício para aquele que recebe o algo que você tem a oferecer, mas existe um benefício muito maior para você que está oferecendo, porque você se torna cada vez mais um ser de luz, um ser iluminado por Deus. Então eu gostaria de pedir a vocês que possam ser sensíveis ao irmão que sofre do lado, ao vizinho que está aí de frente. Às vezes você vê uma pessoa tão amarga, mas não sabe se ele teve o alimento na sua casa. Você não sabe se ele teve o café da manhã que você teve. Então seja amoroso, seja caridoso, faça o bem. E a você, mãe, e a você, pai, assuma o seu papel. Assuma a sua responsabilidade enquanto pai, enquanto mãe. Somos só 5 para atender uma população como a nossa, mas você é pai e mãe do seu filho e tem um poder muito maior do que o Conselho Tutelar, do que o Ministério Público, do que o Judiciário, do que o Prefeito. É você que recebeu a missão de ser pai, de ser mãe, então atue como tal. Lute pela vida dos seus filhos, seja testemunho na vida dos seus filhos. Ainda hoje eu visitava uma mãe que ela é alcoólatra e que está em conflitos com a sua filha que é adolescente. E eu falava justamente sobre isso, sobre o testemunho que ela precisa dar para sua filha, o exemplo que ela precisa dar. Porque que exemplo ela está tendo para o futuro, para o presente? Nenhum. Então, assuma o seu papel, seja responsável. Ao meu amigo que me deu essa oportunidade de falar, o meu muito obrigado, que Deus abençoe o seu projeto, que de fato ele possa crescer cada vez mais para assim melhor divulgar aquilo que está acontecendo em nosso município, ações boas, mas muitas vezes ações ruins, mas que de fato possa levar a informação até você. Meu muito obrigado e que Deus abençoe a cada um.